Grava. Ah, Ah, pronto. agora. Então vamos repetir. Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de agradecer a Sobop pela oportunidade e por todas as pessoas que estão aqui hoje tiraram esse tempinho para discutir esse tema tão interessante, tão necessário. E quem vai conversar com a gente sobre precisa ter equipe de cuidado paliativo no hospital? É a Carlota Blacioli. Carlota é oncologista pediátrica, especialista em cuidado paliativo pediátrico e uma pessoa super especial. Então, Carlota, fique à vontade. Obrigada, Polly. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, da gente conversar um pouquinho sobre se precisamos ter equipes de cuidados paliativos dentro do hospital. Tá todo mundo vendo? Deu, Polly? Sim, tá tudo certo. Deu? Ah, então tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai conversar um pouco, então, hoje, se a gente realmente precisa ter equipe de cuidados paliativos no hospital. E um dos motivos que a gente acaba pensando nisso é que a gente, principalmente no cuidados paliativos, a gente tem sempre a noção de que o melhor cuidado paliativo provavelmente é feito no domicílio, né, fora de uma unidade de cuidados tão agudos e tão intensivos como são os hospitais. Mas aí a gente vai ter que pensar se a gente realmente precisa de uma equipe lá dentro dos hospitais ou não, e é isso que a gente vai tentar aqui juntas, todo mundo discutir e responder isso. Eu vou começar contando um caso clínico, né, que talvez seja aí um pouquinho do nosso dia a dia, para a gente começar a refletir sobre isso, se realmente a gente precisa de uma equipe de cuidados paliativos dentro dos hospitais, né? É um caso extremamente típico que muitos de nós provavelmente já vivenciou ou algo parecido, né? Se a gente pensar, uma adolescente, 16 anos, tá? No terceiro ano do ensino médio, joga futebol, tá pensando na sua formatura com a turma, tem uma irmã de 18 anos e um irmão de 13 e mora com os pais. Nas últimas semanas vem sentindo um pouco mais cansada, começou a aparecer manchas na pele e ela acabou procurando um pronto-socorro. Nesse pronto-socorro, a equipe acabou pedindo um hemograma para investigar esse sangramento, as manchas na pele, onde já foi vista uma alteração importante que chamou a atenção, foi pedida uma avaliação em ter consulta com um oncologista, que levantou a hipótese aí de uma leucose, foi internada aí e feitos os exames e recebe então o diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda, né? Então a gente já imagina que essa adolescente, então, ela vai ser internada, vai para a enfermaria de uma unidade hospitalar, né, onde ela vai já ter contato com o próprio oncologista responsável. Se for no hospital escola, provavelmente vai ter contato com o residente, com o fellow, com o médico assistente, ela e sua família, os pais, né? Opa, peraí, acho que é isso. Aí ela vai receber um planejamento terapêutico, onde ela vai ter todo o contato aí também com a enfermeira especialista em oncologia e liberação das quimioterapias. Pode ser que, dependendo da unidade onde ela está, ela vai ter que conhecer até o farmacêutico da instituição, que hoje muitos têm farmacêutico clínico que faz assistência. Vai ser uma adolescente que vai ter, nesse primeiro momento que chega dentro de um hospital, ter que conversar e falar sobre a colocação de um catéter central, né? Vai ter contato, então, com a equipe de cirurgia, com os anestesistas, tá? Ela vai ter que, nesse diagnóstico, a família, ela ter contato também com a equipe, provavelmente, da assistência social, para ver quais são os seus direitos e os suportes disponíveis para que ela possa manter o tratamento e o cuidado dentro do que a parte social oferece para ela. Ela provavelmente vai ter um acompanhamento com a psicologia, né, onde vai estar ali também, tanto para ouvir a adolescente, quanto dar suporte e apoio à família em relação às esperanças e às preocupações, tá? Pode ser muitas unidades, né? A gente sabe que isso não é ainda uma consenso, mas pode ser que em muitas unidades ela tenha também a possibilidade de ter um cuidado da parte espiritual, às vezes até um capelão na equipe para fazer esse cuidado, tá? E tudo isso no início logo do tratamento, tá? E aí, o que normalmente a gente acaba vendo, né? Logo depois dessa parte intensa do tratamento, acaba sempre vindo depois as preocupações, o que é todo esse diagnóstico para uma adolescente. O adolescente, mesmo as crianças, né, acabam depois se fechando muitas vezes, vão ficando mais tristes, tá?
e vai precisar, então, aí de apoio também da psicologia intenso, e aqui, nesse caso, a gente descobre que essa adolescente começa a ficar muito triste por descobrir que não vai poder mais participar da atividade da escola dela, que era intensa, que ela gostava muito, jogos de futebol, e ainda tinha uma formatura no final do ano. Então, a gente também tem um apoio, ela recebe apoio da assistente social e da psicóloga, que trabalham juntos, junto com a família e com a própria Ana, para que a gente consiga manter aí o mínimo de contato com a escola, os estudos, para ela não perder esse ano também, tá? A equipe chama um psiquiatra para acompanhar o caso, porque ela vai ficando, conforme o tratamento foi seguindo, um pouco mais ansiosa, mais quieta, mais fechada, tá? O fisioterapeuta trabalha com ela semanalmente para ajudar a manter sua força, a nutricionista também acompanha o quadro, tá? A equipe tenta se reunir de maneira contínua para que consiga ter um cuidado contínuo e holístico para a Ana, para essa adolescente. Se a gente parar, por que que não vai? Ah, foi. Se a gente parar para pensar, ela teve no primeiro atendimento um atendimento pleno, com quase todo completo, com a equipe médica, a enfermagem, assistente social, psicólogo, capelão, mas mesmo com todo esse cuidado, 2 meses depois, a gente tem uma adolescente que está cada vez mais quieta, mais deprimida, mais triste, tá? Que começa a apresentar cada vez mais sintomas e de maior difícil controle, então náusea, dor, fadiga, tá? Mucosite intensa. Nesse período de tratamento, ela teve o quadro de sepsis, acabou sendo internada na UTI, tá? E ela começa a expressar outras preocupações que às vezes no primeiro momento não aparecem, né? Então começa a aparecer uma adolescente que começa a mostrar que tem medo de morrer, se torna mais ansiosa, o sofrimento vai aumentando, né? Apresenta mais agora já insônia, dificuldade de dormir e começa a recusar as atividades que são oferecidas pela própria equipe. Então, ela já não quer mais fazer fisioterapia, já não acompanha mais os estudos tanto com a escola móvel, refere que a dor é muito intensa, a falta de energia, a fadiga, o cansaço, tá? E a gente ainda tem a família, né? Que tem uma mãe que agora fica o tempo todo com essa menina dentro do hospital, quase não vai mais para casa. O pai está mais focado no trabalho e também no cuidado dos outros filhos, né? E então a equipe interdisciplinar que está cuidando dela se reúne novamente junto com o oncologista e acaba optando para ter o apoio e chamar a equipe de cuidados paliativos, a fim de dar apoio e planejamento no cuidado dessa criança, né? Essa equipe, então, agora é uma equipe maior, é uma equipe ampliada, junto com a equipe de cuidados paliativos. Então, vai o médico, normalmente especialista, pode ter o residente, quando tiver um hospital-escola, residente em cuidados paliativos, e a enfermeira especialista, junto com toda a equipe interdisciplinar e o oncologista, fazem uma reunião, conversam sobre o caso e fazem um novo planejamento. A equipe de cuidados paliativos faz o acompanhamento dela, faz a avaliação dessa adolescente com sua família, é, planeja junto com a equipe o manejo farmacológico da dor, da náusea, da fadiga, da ansiedade, dos distúrbios do sono, né? É, e, e, e aí, à medida que esses sintomas físicos vão melhorando, o humor da Ana também melhora, tá? Ela continua, no entanto, a expressar preocupações sobre morte, particularmente sobre os receios sobre o futuro, né? Então, a equipe de cuidados paliativos, junto com a equipe de psicologia que já estava acompanhando, aborda mais esses cuidados, o tema da morte, do futuro, das possibilidades de cura, o medo que acaba aparecendo para essa adolescente, para essa família, que às vezes são assuntos que a gente sabe o quanto são difíceis para as equipes de hospital sem a especialidade, às vezes abordar. Então, a equipe de cuidados de paliativos apoia a equipe a fazer essas abordagens e começa e essa pequena começa a melhorar, essa adolescente, junto com a família, a comunicação entre a adolescente e a família. Então, a equipe continua envolvida em todo o manejo dos sintomas ao longo de toda a terapia, de todo o tratamento dela. Ana conclui o seu tratamento e permanece em remissão. Após a alta, a equipe de cuidados paliativos ainda colabora com a equipe hospitalar e facilita a reintegração dela dentro do hospital e a volta para a escola. Ana trabalha com a fisioterapia e o nutricionista para criar um recondicionamento para voltar em campo de futebol. E essa adolescente, ela permanece ainda com a equipe durante o primeiro ano e depois fica bem, está em remissão e recebe alta, tá? Então, as equipes de cuidados paliativos nos hospitais, elas normalmente elas servem de muito apoio e tanto
de melhoria de cuidado, de qualidade dos sintomas e de planejamento do cuidado, tanto para a criança quanto para o paciente, para o adolescente, quanto para a equipe também. E o que que a gente vê no dia a dia, né? Que normalmente vai ser no hospital, que normalmente os nossos pacientes vão ter o primeiro contato com as equipes de cuidados paliativos. Porque normalmente as doenças mais graves, as doenças que ameaçam a vida, principalmente no diagnóstico, elas acabam indo para dentro dos hospitais, acaba sendo feita o diagnóstico, as internações dentro do hospital. E esse paciente vai ter o seu primeiro cuidado ali dentro do hospital. E ele vai precisar de uma equipe de cuidados, tanto dele, da própria doença de base, mas também da equipe de cuidados paliativos para poder ajudar nesse planejamento de doenças que são mais graves, são mais severas e que têm muita complexidade nesse cuidado, né? A gente sabe que as unidades, os hospitais são unidades de cuidados agudos, são equipes que estão envolvidas para tratamentos curativos, agressivos, e assim tem que ser, a gente não está dizendo que não, mas precisa também. Todo paciente que tem uma doença grave, ele precisa, sim, de todo cuidado voltado para a doença, mas ele só isso não basta, ele precisa de todo o tratamento, de suporte, para que a gente cuide de todos os sintomas e componentes desse cuidado, e aí a equipe de cuidados paliativos normalmente ajuda e dá o apoio importante dentro dos hospitais, né? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui de história, né? E não sei se todo mundo lembra ou sabe, a primeira equipe de cuidados paliativos que tem, pelo menos descrita, pode ser que existem outras que a gente ainda não está descrito, mas aqui todo mundo conta e a gente acha na literatura, foi lá em 1986, lá no GOSH, no Great Ormond Street Hospital, na Inglaterra, foi a primeira equipe de cuidados paliativos que surgiu. E só de lembrança também, o primeiro hospice pediátrico foi lá, equipe de cuidados paliativos pediátricos, tá? E lá o primeiro hospice também foi na Inglaterra, em 1982, a Ellen House, que depois chamou Ellen Douglas House, tá? E a equipe lá do GOSH, a primeira equipe de cuidados paliativos que foi criada, depois mais para frente eu vou mostrar para vocês também, ela foi criada principalmente com o objetivo de cuidar principalmente dos sintomas de difícil controle dessas crianças durante a trajetória da doença e também no primeiro momento para as crianças, o cuidado de final de vida delas, tá? E como que vem sendo desenvolvido os cuidados paliativos dentro do hospital? A gente sabe que isso é bem variável de país para cada país, cada um dentro da sua cultura e daquilo que tem em cada país vem construindo isso gradualmente. Nós sabemos, né, que lá desde de 1980 isso vem crescendo bastante, principalmente nos países com maior alto índice de desenvolvimento, os países com grande desenvolvimento, mas cada um com a sua característica. Por exemplo, no Reino Unido, a gente sabe que o foco principal são das equipes domiciliares e hospices. É claro que eles têm equipe hospitalares, mas o foco principal é na equipe domiciliar e no hospice. Nos Estados Unidos, também tem as equipes domiciliares, mas assim como nós, ainda o foco principal são nos hospitais, tá? No Brasil, a gente tem a maior parte dos nossos da equipe ainda, acho que eu vou mostrar mais para frente também, mas se não me engano, 60% das nossas equipes ainda estão dentro dos hospitais. É ali que os pacientes também têm seus diagnósticos, então as equipes dos hospitais têm o seu papel, apesar que a gente sabe que a gente vai ter que ampliar essas equipes para o domicílio, né? E isso vem crescendo progressivamente aí nesses últimos anos, né? Nos anos 2000, nos adultos, a gente já sabia que apenas 25% dos hospitais nos Estados Unidos tinham equipes de cuidados paliativos dentro dos hospitais. Hoje, em 2018, 75% dos hospitais têm equipes de cuidados paliativos. E na pediatria lá fora também vem crescendo, né? A gente, em 2012, a gente tinha 75% de programas de cuidados paliativos dentro dos hospitais, todas essas equipes em pediatria formadas, a maioria a partir de 2005, tá? Nos Estados Unidos, a grande maioria trabalha através da interconsulta, né? Esse programa é disponível em todos os hospitais, abrange todas as faixas etárias e, apesar de lá é, as equipes estarem fortemente dentro dos hospitais, eles têm um programa de hospices que é grande, 100%, segundo esse trabalho, tem vínculos com programas de hospice, então, para fazer a alta e o cuidado no final de vida. 80% dos hospitais trabalham com organizações independentes, então eles não têm os seus hospices, as crianças elas são encaminhadas para esses hospices, e 20% dos hospitais têm seus próprios hospices, onde então
a criança, quando está no final de vida, é encaminhada para o cuidado de final de vida. E como é que é normalmente os cuidados paliativos dentro dos hospitais, né? A gente trabalha, o que que eles falam muito de uma equipe que eles chamam de uma equipe flutuante. Por que flutuante? Porque é uma equipe que é formada dentro do hospital, com médico, enfermeira, fisioterapeuta, psicólogo, né? De preferência, se possível, todo mundo especialista em cuidados paliativos, né? Se não, pelo menos o médico e a enfermeira, mas quanto mais gente tiver, melhor, mais fortalece a equipe. E essa equipe eles chamam de flutuante porque ela vai flutuar nos cenários do hospital. O hospital ele tem vários cenários onde a equipe vai acabar atendendo. Então, enfermaria e UTI normalmente através das interconsultas. E aí, durante essas interconsultas, a maioria dos trabalhos mostra que a gente pode ter duas maneiras de ação, né? A equipe dentro do hospital tanto de consultora, ela vai ver um paciente junto com os médicos que coordenam o seu cuidado e vai sugerir um cuidado, um planejamento. E aí a equipe mantém esse planejamento. E ela também pode assumir esse cuidado junto com a equipe e acompanhar o tempo todo o paciente. Normalmente, nos hospitais de oncologia como o nosso, quando eles chamam a gente, em geral, a gente assume o cuidado junto e vai durante toda a trajetória da doença, que em geral é o mais desejado. Essa equipe ela também pode fazer ambulatório dentro do hospital, então ela pode montar o seu ambulatório quando o paciente recebe alta, aí ele vai acompanhar no ambulatório dentro do hospital. É uma equipe que também pode atender em pronto-socorro, em UTI, e no transplante de medula óssea, quando tiver. E em vários outros cenários, quando o hospital tem. O grande objetivo da equipe também é fazer o contato com a OBS e a equipe de cuidados domiciliares e redes de apoio quando esse paciente receber a alta, para as equipes perto de casa poder manter o cuidado dele próximo de casa, né? Eles também falam que, em alguns casos, a própria equipe pode fazer esses cuidados domiciliares, mas é claro que daí você teria que ter uma equipe hospitalar muito maior, onde ela se subdividisse e esses profissionais fizessem o cuidado também em domicílio e fazer as consultas online. Os desafios da equipe são aqueles que a gente conhece, é manter a integração, né? Em geral, a integração é de maneira mais precoce possível. Existem vários modelos de integração hoje em dia, descritos tanto para os adultos quanto para os de pediatria, tá? Fazer a identificação desses pacientes que necessitam e que teriam grande complexidade e coordenar a comunicação, tanto entre a equipe e quanto a coordenar a comunicação entre os serviços e redes de apoio domiciliar seriam os grandes desafios que a equipe hospitalar tem. E quais são os benefícios de ter uma equipe dentro do hospital, né? Que a gente vai ver agora e um pouquinho com os trabalhos que foram publicados. Melhorar a qualidade de vida das crianças e suas famílias, garantir o cuidado integral, controle de sintomas e o menor custo do tratamento, quando você faz tratamento adequado às necessidades, aquilo que realmente o paciente precisa para ficar bem, tá? Existem vários trabalhos mostrando a complexidade dos pacientes dentro do hospital e justificando, então, também a necessidade da equipe de cuidados paliativos dentro do hospital. Esse é um trabalho que foi publicado já há algum tempo, em 2011, o Dr. Feldner e o Dr. Stefan, doutora Johnny Wolff, sempre eles. Eles avaliaram aqui, foi um trabalho multicêntrico, Estados Unidos e Canadá, eles acompanharam 515 crianças atendidas por 6 equipes de cuidados paliativos, todas baseadas dentro do hospital, tá? Então, esses hospitais de pediatria geral, o que ele mostrou para a gente? Que a faixa etária variou de 1 ano a 19 anos, isso vai depender um pouquinho de como é o atendimento de cada hospital em termos de pediatria, às vezes alguns vão até 24 anos, o que mostrou que num hospital geral, né, para equipe de cuidados paliativos, a maioria vai ser condição genética e congênita, num hospital geral, 19,8% dessa corte eram pacientes com câncer, tá? Mas muitos dos pacientes tinham complexidade de cuidados intensas. Então, 79% dos pacientes que eles acompanharam, desses 15, quase 80% tinha precisava de alguma tecnologia, de algum grau de tecnologia. A maioria por sonda de alimentação, mas 22% tinham catéter venoso para receber medicações, 10% traqueostomia e 18% dessas crianças necessitavam de suporte respiratório assistido. Então, são crianças com alta complexidade que precisam realmente de apoio de cuidado. Existe uma série de outros trabalhos também mostrando a complexidade dos pacientes dentro dos hospitais com doenças complexas, né? E aqui a gente, nesse trabalho que foi publicado também em 2010, 10% das admissões no hospital eram de crianças com condições complexas que tinham necessidades
intensas e altas e que exigem bastante da equipe, tá? E que consumiam 26% de dias de internação em pediatria que tenham necessidades de equipes de cuidados paliativos. Esse outro trabalho também é do Canadá, onde eles acompanharam crianças também com alta complexidade de cuidado e pacientes que precisaram ficar mais de 6 meses, mais de 180 dias internados, mostrando também quanto que a complexidade existe e a necessidade de equipes de cuidados paliativos. Aqui foram 61 pacientes que tiveram acompanhamento pela equipe, e todos eles acabaram tendo até mais de 180 dias de internação dentro do hospital. E eles, nesse trabalho é interessante também, o que eu achei interessante foi que eles contam para a gente que eles conseguiram levar a maioria dessas crianças para casa, com o atendimento, com os cuidados, tá? E mais 16% não, perdão, 16 pacientes, 26% não conseguiram ir para casa e foram encaminhados para hospitais de longa permanência ou hospices para serem cuidados. E dessas 16 crianças no Canadá, 14 eram povos originários, né? E isso mostra para a gente que as crianças, os adolescentes que são mais vulneráveis, as condições econômicas talvez não sejam tão boas, elas têm mais dificuldade de fazer esse cuidado domiciliar e acabam tendo que ir, às vezes, para instituições de longa permanência para fazer esse cuidado, tá? Então, existem bastante trabalhos mostrando os benefícios do time de cuidados paliativos, né? Então, esse é um trabalho que foi publicado agora em 2019. O que ele conta para a gente, né? Que é isso, que é o trabalho do cuidados paliativos dentro de uma equipe associado com uma redução no tempo da permanência no hospital. Então, a equipe de cuidados paliativos acaba também ajudando a ter uma alta, além de melhorar, claro, o mais importante é melhorar a qualidade de vida das crianças, dos pacientes, melhorar a qualidade do cuidado, o melhor controle dos sintomas, mas ele também ajuda na redução no tempo de permanência do hospital. Né? Tem uma menor probabilidade de óbito, né? Essas crianças e esses adolescentes, quando possíveis, a gente vai mostrar aqui para frente, o desejo de morrer em casa, às vezes, das crianças, principalmente, os trabalhos mostram que é o principal lugar, mas precisa ter equipe para que ajude que isso realmente aconteça, e a equipe de cuidados paliativos consegue facilitar esse cuidado em casa, tá? Ajuda na compreensão de diagnóstico e prognóstico, então ajuda na comunicação e ajuda na comunicação e encaminhamento para o cuidado domiciliar, que isso também é uma das tarefas que a equipe de cuidados paliativos tem, para que a gente possa fazer uma alta segura e que esse cuidado em casa domiciliar continue. Tem também, claro, esse trabalho, para quem ainda precisa implementar, é um trabalho bem legal, que ele fala dos argumentos e para principalmente convencer os gestores dos nossos hospitais que como é importante ter equipe de cuidados paliativos. Então, ele vai focar bastante na parte de custos e de redução de custos, eficiência operacional, esse artigo. Ele mostra com vários números, vários dados, o quanto que uma equipe de cuidados paliativos atuante dentro de uma unidade hospitalar ela promove, sim, melhor qualidade de vida, redução dos sintomas, melhor controle, mas também promove uma redução de custos importante para a instituição, tá? Então, através de uma alta apropriado, momento, você tem uma redução importante. E eles mostram isso em todos os setores, né? Então, eles têm vários dados, números que eles entregam para a gente. Aqui são os pacientes que tinham cuidado usual e aqui os pacientes que tinham os cuidados paliativos, tanto para os pacientes que receberam a alta, quanto tanto para os pacientes que acabaram falecendo. O custo sempre é menor quando está acompanhado pela equipe de cuidados paliativos, né? E diminui em todos os setores, tanto em termos de imagem, de farmácia, de uso de UTI, de laboratório, do dia de internação. Então, todos os setores você tem uma diminuição de custo. Claro que a gente precisa entender que essa diminuição de custo ela não é imediata, é diferente de uma equipe que vem para fazer, por exemplo, cirurgia. Cada cirurgia que ele faz, ele tem um ganho para o hospital. Aqui, o impacto nesses custos ele vai ser a longo prazo, conforme a equipe vai trabalhando e vai conseguindo esse melhor cuidado com os pacientes. Mas e isso que é também, às vezes, um desafio mostrar esse longo prazo de resultado, que às vezes vai ter o impacto no custo, mas não é um impacto que é rápido, mas ele acontece. Esse é um trabalho. E outro ponto importante para a equipe de cuidados paliativos no acompanhamento do paciente hospitalar é o manejo dos sintomas, né?
A gente tem esse trabalho que ele já é antigo, mas é um clássico, tá? E que mostrou para a gente evidente quanto que a equipe de cuidados paliativos pode realmente ajudar em controle de sintomas. Assim como no caso clínico que a gente viu, aqui nesse trabalho é de 2000, saiu no New England, acho que todo mundo já leu, quem não leu precisa ler. É um trabalho da doutora Joane Wolff, onde ela acompanha 102 crianças, tá? E ela acompanha para ver o final de vida, como foram os sintomas e que causou sofrimento. Tá? E o que mostrou para a gente que 89% das crianças, na percepção desses pais, teve muito sofrimento no final de vida. E mesmo naqueles sintomas que receberam tratamento, quando ela avaliou, e perguntando para os pais se essas crianças receberam tratamento, e os pais diziam que sim, que elas receberam tratamento para os sintomas, mas mesmo com tratamento, os pais consideravam sucesso de controle, uma percepção de controle de melhora, apenas em 27% das crianças que tinham dor e 16% das crianças com dispneia. E outro dado importante nesse trabalho, que é interessante, que ela trouxe para a gente que o sofrimento por dor foi mais provável em crianças cujo médico não estava ativamente envolvido no cuidado do final de vida dessas crianças. Então, a percepção de sofrimento é muito grande. E aí, 8 anos depois, ela faz de novo um novo estudo avaliando os sintomas, e o que ela faz? Ela acompanha essas crianças e ela vai comparar. Agora, aquelas 102 crianças que ela acompanhou, de 90 a 97, agora ela vai comparar com 119 crianças que morreram entre 97 e 2004. E a diferença que foi é que aqui, a criação da equipe de cuidados paliativos e que acompanhou essas crianças, tá? E o que ela notou, o que ela percebeu? Na verdade, os sintomas, eles continuavam os mesmos, eles não mudaram. Era dor, fadiga, dispneia, e que estavam lá e bastante presente no final de vida. Mas o que ela notou? Que a percepção desses pais, dessas crianças, do sofrimento diminuiu. Então, caiu de 66% para 47%, que parece pouco, mas não é, é uma diminuição importante. E outra coisa que ela notou que os pais que foram acompanhados pela equipe de cuidados paliativos também estavam mais preparados para os problemas médicos que seus filhos iam enfrentar. Então, na verdade, aqui entra a comunicação, de preparar esses pais para os sintomas que vão vir, o planejamento desse cuidado e preparar eles para que venha como vai ser esse cuidado, como vai ser o final de vida, e isso diminui muito a percepção de sofrimento dos pais, melhorando, então, a qualidade do cuidado e muitas vezes o cuidado, inclusive, de final de vida, tá? Então, a gente sabe que ainda lá nos Estados Unidos a maioria das crianças ainda falecem dentro do hospital, eles estão também lá procurando melhorar um pouco esses cuidados para que a gente consiga também levar isso para domicílio, né? Então, são desafios que nós temos aqui no Brasil, mas lá fora também tem. Ainda a maioria das crianças morrem dentro do hospital. Ele já tem um número grande, diferente da gente, que acho que aqui a maioria ainda morre dentro do hospital no Brasil, mas lá ainda eles conseguem de 37% a 40% das crianças faleçam fora do hospital, e que eles têm discutido bastante é que as equipes estão dentro dos hospitais. Os hospitais é onde estão normalmente os especialistas, a área acadêmica, é dali que sai realmente o conhecimento. E o que se tem discutido muito, como levar essas equipes, como levar todo esse conhecimento para o domicílio e para os ambulatórios. Isso é artigo de 2019 e acho que esse é um desafio que nós também vamos ter aqui, tá? Esse artigo é bem mais recente, foi publicado em junho de 2023, e ele discute, então, como foi a referência dos pacientes que estavam dentro do hospital para o domicílio, que é um dos grandes objetivos das equipes de cuidados paliativos hospitalares, fazer esse meio-campo para essas crianças irem para casa com grande segurança, mas é um desafio para todo mundo. Nos Estados Unidos, eles aqui, nesse artigo, eles publicaram, acompanharam 325 pacientes, tá? Eles contam aqui que 25% foram a óbito no primeiro atendimento da equipe, então eles perderam o momento ideal de acompanhar essas crianças, que já foram óbitos no primeiro atendimento e eles não conseguiram acompanhar muito bem. E aí, dos 18 e 28 pacientes que eles conseguiram acompanhar,
eles conseguiram 18% irem para o cuidado domiciliar e 25% para hospice. Então, 56% ainda dos pacientes acabaram não sendo encaminhados para o domicílio, acabaram falecendo e permaneceram no hospital e faleceram dentro do hospital. Então, esse é um desafio grande ainda, que as equipes todas têm e nós também. Algumas já estão num cenário bem diferente. Então, aqui é claro que o país bem menor, então mais tranquilo, quer dizer, acredito eu que seja mais tranquilo, porque também tem menos gente, mas a Irlanda, né, ao longo, esse trabalho foi publicado no período, eles acompanharam o período de 7 anos, e aqui um número, um N, claro, menor, no país menor, 77 pacientes, mas aqui é uma equipe que já tem um cuidado domiciliar muito mais intenso, mas todos os pacientes estavam dentro do hospital, a equipe de cuidados paliativos acompanhando essas crianças, tá? E eles conseguiram fazer o acompanhamento e a indicação, 70% morreram em casa, 25% ainda faleceram no hospital, tá? 4% em instituições de cuidado em hospice e 87% e desses pacientes, né? 87% receberam cuidado de especialistas em cuidados paliativos, todos tinham especialidade, e 88% desses pacientes tinham como coordenador desse cuidado a enfermeira especialista em cuidados paliativos. E isso a gente sabe que é uma característica realmente da Europa, tá? Então, são processos que a gente vai vendo e que a gente vai aprendendo também e trazendo para a nossa cultura, né? E como é no Brasil. O Brasil, a gente tem, sim, a maioria das equipes realmente são dentro dos hospitais, a gente está levando cada vez mais as equipes para o domicílio. E por que que isso acontece? Primeiro que foram nos hospitais mesmo que surgiram as equipes, por causa da parte acadêmica, a parte de ensino, que surgiram as equipes de cuidados paliativos, e elas estão lá dentro, né? A gente tem poucos dados mesmo no Brasil, mas a rede publicou em 2022 que 63% dos nossos equipes estão no serviço, nos hospitais, em serviços terciários, tá? Então, são os hospitais já com especialidades, e 62% parecem em hospitais públicos. Então, as nossas unidades de cuidados paliativos estão dentro dos hospitais, elas têm que estar lá para cuidar dessas crianças, porque como a gente é o primeiro lugar que os pacientes acabam procurando com doenças graves, mas a gente vai ter que se preparar para ajudar essas crianças a irem para o domicílio e ajudar também as equipes do domicílio e unidade básica de saúde se fortalecerem para a gente promover um melhor cuidado, tá? Que é um desafio grande para todo mundo. Falar um pouquinho de alguns cenários só que dentro do hospital, que a gente acaba atendendo, né? O cuidados paliativos ambulatorial. Muitos dos artigos falam que quando a gente consegue construir cuidados paliativos ambulatorial dentro do hospital de um valor muito grande, porque os pacientes conseguem ter um bom relacionamento e relacionamentos duradouros com a equipe, aumenta muito a habilidade de enfrentamento, principalmente quando os pacientes vão para o seu domicílio. Eles acreditam que melhora o gerenciamento contínuo dos sintomas e que, em geral, aquilo que a gente até sabe, conhece, o ambulatório é um ambiente de mais tranquilo, que eles chamam de baixa crise, né? Então, é um lugar mais adequado para a gente discutir as preferências de tratamento, planejamento de cuidados avançado e fazer o foco mesmo do controle de sintomas. Então, sempre que é possível, ter os ambulatórios, mesmo que dentro dos hospitais, tem um ganho grande tanto para a equipe quanto para os pacientes. Lembrar que dentro do hospital também vai ter o cuidados paliativos dentro dos pronto-socorros, né? E a equipe tem que estar lá para atender esses pacientes, para dar apoio às equipes também que atendem as emergências. Principais motivos de procurar o pronto-socorro, muitas vezes, é o controle de sintomas e os sintomas de final de vida, né, que acabam acontecendo. E, normalmente, os pacientes acabam, principalmente, se é intensa essa procura de PS, os artigos mostram, principalmente no final de vida, entre ali os últimos 6 a 12 meses de vida, né? Os sintomas são os que a gente está acostumado, que acabam procurando pronto-socorro, a emergência, tá? Dor, dispneia, náusea, desidratação, retenção urinária, constipação, entre outros, e também, muitas vezes, procedimentos que a gente acaba tendo que se preparar para fazer, para aliviar, muitas vezes, os sintomas. Às vezes, paracentese das ascites volumosas, que trazem bastante desconforto para as nossas crianças, para os adolescentes, toracocentese também. Tudo isso, a equipe de cuidados paliativos tem que estar junto para ver quando indicar, quando não indicar, e fora que a equipe acompanhando essas famílias e atendendo eles no pronto-socorro, quando é do próprio hospital,
excelente, mas muitas vezes os nossos pacientes podem ir para pronto-socorros onde não tem equipes, e isso também dificulta muito o cuidado, então a importância da gente também pensar que a gente vai ter que ter equipes nos hospitais e sempre para poder cuidar dos pacientes no pronto-socorro, porque quando eles têm as intercorrências, é para lá que eles muitas vezes vão. E a gente vai mostrar aqui nesse trabalho que mesmo quando eles são acompanhados por equipes de cuidados paliativos no domicílio, muitas vezes no final de vida é desafiador e eles acabam procurando os hospitais. Então, esse foi um estudo multicêntrico também, internacional, é de adulto, né? Mas para a gente ter uma ideia, refletir um pouquinho sobre isso. Então, esse estudo foi entre a Bélgica, Holanda, Itália e Espanha de 2009 e 2011. E eles acompanharam aí os últimos meses de vida, os últimos 3 meses de vida de 4.790 pacientes, acompanharam 4.790 mortes, tá? Todos os pacientes acima de 18 anos de idade, todos estavam em casa com a equipe de cuidados paliativos acompanhando, e nos últimos 3 meses de vida, o que eles viram que esses pacientes eles tinham pelo menos uma visita, no mínimo uma visita para o hospital. Em média, eles tiveram de 3 a 4, cada paciente teve de 3 a 4 visitas em hospitais por intercorrências, por piora dos sintomas, tanto físico quanto emocionais e psíquicos, tá? O que eles viram? 59% dos pacientes da Bélgica procuraram os hospitais nos últimos 3 meses de vida, 55% dos pacientes na Holanda, 60% na Itália e 58% na Espanha. Então, o que a gente percebe que no final de vida, mesmo o cuidado domiciliar, ele acaba sendo desafiador para controle dos sintomas, tá? E também, muitas vezes, pelo desejo do paciente, muitas vezes foi final de vida, procurou o hospital pela piora dos sintomas físicos, mas teve alguns casos do paciente ter o desejo de ir para o hospital no último, para falecer mesmo, para ter o final de vida. Então, isso aconteceu em 27% dos pacientes da Bélgica, 39% da Holanda, 9% da Itália e 6% da Espanha. Os motivos foram variados, mas na grande maioria foi a piora mesmo dos sintomas e a dificuldade de controlar esses sintomas no domicílio, tá? Então, o final de vida, muitas vezes, mesmo quando a gente tem um bom acompanhamento dentro do domicílio, ele pode sim precisar da unidade hospitalar para ter o melhor do controle dos sintomas, tá? E só para a gente terminar, eu queria mostrar esse trabalho. Ele é um pouquinho antigo, lá de 1990, mas foi publicado pela equipe lá do GOSH, quando eles montaram a equipe de cuidados paliativos hospitalar deles, né? O grande objetivo da equipe desse trabalho, quando eles publicaram, a doutora Anne Goldman, ela se fez essa pergunta, se deveriam, que ela comenta que os adultos têm uma melhor qualidade de cuidado, principalmente de final de vida, que eles normalmente são encaminhados para o hospice, e ela faz a pergunta, né, se a gente deveria realmente desenvolver instalações semelhantes para as crianças com câncer, que são os hospices, ou se caso contrário, como os cuidados para as crianças em final de vida deveriam ser oferecidos. Então, ela vai acompanhar essas crianças, que foram 94 crianças que ela acompanhou naquele período, todas faleceram com eles, tá? Dessas 94 crianças, 17 ainda, quando eles começaram a acompanhar, ainda tinha tratamento com intenção curativa, 76 tinham doenças graves, estavam em progressão, a idade deles variou de 2 semanas de vida a 16 anos, tá? O período de acompanhamento naquele período foi um período até mais curto, com certeza isso já aumentou muito lá para eles, mas variou de 1 dia a 18 meses de acompanhamento da equipe de cuidados paliativos para esses pacientes no final de vida. E o que eles perceberam para fazer esse cuidado de final de vida, né, dentro do hospital e ajudar esses pacientes a terem um cuidado melhor? Para poder fazer com que esses pacientes fossem para casa, eles precisaram fazer contatos com pelo menos com cerca de 21 equipes de cuidados primários. Cada paciente tinha pelo menos em média 4 equipes de cuidados primários, ou seja, em domicílio, home care, que seria a unidade básica de saúde deles lá no final de vida, né? Para eles poderem conseguir encaminhar esses pacientes para casa. Então, ela discute muito nesse artigo a complexidade de mandar uma criança para casa, como é intenso e como você precisa envolver várias equipes para fazer esse cuidado domiciliar de final de vida, tá?
E aí ela também perguntou e para essas famílias e adolescentes e crianças, como seria, o que que eles viam, como era a preferência deles, e o que eles notaram, né? E o cuidado em cada cenário de final de vida. A casa é normalmente preferida pela maioria das crianças por ser um ambiente familiar, né? E a criança e o adolescente, realmente, no nosso dia a dia, acho que eles mostram isso para nós, que a grande maioria quer ir para casa. Eu não tenho dúvida que um ou outro não quer ficar no hospital, a gente escuta isso, mas a maioria quer ir para casa. E os benefícios de ir para casa: preservar uma rotina, reduz os problemas emocionais e é mais econômica, claro. Mas tem grandes desafios, né? Essa responsabilidade do cuidado cai muito sobre os pais e a equipe de saúde primária, que é a equipe que está próximo de casa, que muitas vezes não está preparada para atender as crianças em fase terminal. Isso, claro, lá em 1990 em Londres, e a gente está vivendo isso e tentando formar as nossas equipes hoje. O hospital, ele oferece, claro, uma segurança e uma continuidade do cuidado pela equipe que é conhecida, e a gente escuta muito isso das famílias hoje, né? Que eles querem ficar com o hospital porque tem a gente perto, tem equipe que acompanhou o tempo todo e traz muita segurança isso para eles, mas o hospital é um ambiente difícil, um ambiente totalmente voltado para a cura, muitas vezes, com uma atmosfera sempre positiva, de luta, a gente vê isso. Para a equipe, né, do hospital, que ela está sempre voltada nisso, da gente ir em busca da cura, muitas vezes é estressante para os profissionais de saúde que não têm o preparo para cuidar dos pacientes em fase terminal, fase final de vida, né, doença avançada, tá? E lá em Londres, né, aqui no Brasil, eu não sei como seria isso, a gente teria que conversar com eles, mas os pais relatavam um sentimento de culpa de manter a sua presença no hospital e lembrar os outros na enfermaria de que nem todas as lutas, entre aspas, aqui, do artigo, são bem-sucedidas, né? Ela fala também muito dos hospices, né, que aliás é a pergunta que ela faz quando ela põe o trabalho, né, se o hospice seria realmente de benefício para as crianças com câncer. E o que ela percebe, o que ela diz é que muitas vezes as crianças, as famílias, quando elas estão já com a doença avançada, que os nossos pacientes ficam muito tempo com a gente, muito tempo com a mesma equipe, a hora de ir para um hospice ou para ir para uma equipe nova, criar um novo relacionamento, muitas vezes os pacientes não querem. Tá? Então, elas acabam eles acabam não querendo ir para esse hospice. Eles preferem realmente ir para casa ou ficar no hospital. E o que eles presenciam lá, que os hospices acabam tendo muito mais, que um ambiente mais adequado para as doenças metabólicas ou neurodegenerativas, né? Então, ela conclui que o cuidado paliativo domiciliar ele é possível, mas que precisa de suporte e equipe adequada, né? Precisa ter equipe 24 horas para fazer esse suporte em casa, e isso é um desafio grande para nós, né? Acredito que para todos, tá? Ela fala também dos aspectos práticos que a gente teria que garantir a equipe para poder mandar esses pacientes para casa, inclusive em relação ao atestado de óbito, parte de funeral, suporte emocional. Ela reafirma várias vezes durante o artigo que precisa ter uma equipe que fique disponível 24 horas, inclusive no momento do óbito, se esse paciente for falecer em casa, tá? Então, ela conclui que o cuidado em casa é possível, desde que a gente ofereça eh, o cuidado real. O cuidado no hospital também, que algumas famílias vão preferir o hospital como local e centro de referência por se sentirem mais seguras. E no trabalho que ela conta que 28% das famílias preferiram, e o que ela chama a atenção é que 80% eram adolescentes e adultos jovens, que os menores, as crianças pequenas, as famílias acabam conseguindo fazer esse óbito mais frequente dentro de casa do que os adolescentes e os adultos jovens. E que o uso do Rossi raramente escolhido pelas crianças com câncer, e ela acredita que é muito mais por esse vínculo que os pacientes criam com os hospitais de especialidade, e aí não querem fazer um novo vínculo com uma nova unidade hospitalar, que daí eles realmente preferem ou ficar no hospital ou irem para casa, tá? E só para a gente terminar, né, para a gente lembrar que as equipes de oncologia e cuidados paliativos, elas devem desenvolver um modelo no qual todos trabalham juntos, como uma parte de equipe bem integrada. A gente tem que atender o paciente e a família em todos os locais, hospital, domicílio, office, onde eles estiverem, onde eles preferirem que seja esse local de cuidado, tá? E lembrar sempre que a criança com câncer precisa de cuidados que vão além do tratamento oncológico, como o manejo dos sintomas complexos, apoio psicossocial e abordagem das questões existenciais, espirituais e sociais.
e por isso que é tão importante a gente estar lá e a equipe de cuidados paliativos estar dentro dos hospitais para a gente poder fazer esse cuidado da melhor forma possível. Gente, obrigada. Não sei se eu falei muito rápido, espero que deu para acompanhar um pouco. Deixa eu só descompartilhar aqui, peraí. Deu sim, Carlota. Nossa, foi muito, muito bom. Acho que você trouxe, assim, muitas informações e muitos pontos de discussão para a gente melhorar, né? Cada dia primeiro esse alinhamento da equipe oncológica com o cuidado paliativo, né? E depois do hospital mesmo entender a importância dessa equipe como uma equipe que vai agregar ao cuidado, né? É isso, né, Pauline? O paciente ele é muito complexo. Os nossos pacientes com doença grave eles estão dentro dos hospitais, né? Na oncologia isso é mais intenso ainda. E o que a gente vê é realmente que essas famílias criam um vínculo muito grande, né, com a equipe de oncologia, com a equipe que acompanhou. Então, eu acho que a equipe de cuidados paliativos realmente tem que estar lá dentro para fazer esse acompanhamento, ajudar, servir de apoio para a equipe de oncologia, porque o cuidado é complexo de uma maneira intensa, né? O paciente e a família têm milhares de necessidades, então a gente tem que estar junto com toda a equipe e para poder fazer esse cuidado. Os hospitais precisam entender isso e que as equipes elas vão atender em todos os cenários, no pronto-socorro, no ambulatório, na enfermaria, no TMO. Então, as equipes elas vão ter que crescer, porque senão a gente não consegue fazer isso. Claro que eu também acho que o conhecimento, né, do cuidados paliativos, ele tem que se ampliar para todo mundo, para que a gente possa fazer essa filosofia sem precisar ser o especialista propriamente dito, né? Mas vai ter que ter mais equipes mesmo com os especialistas presentes em todas as unidades. E principalmente para a gente também, quando o paciente tiver a alta, que a gente possa coordenar essa alta bem, né? E o hospital ganha muito com uma alta bem coordenada, né? A criança ganha, a família ganha, o hospital ganha, provavelmente é uma alta mais precoce, mais segura, com uma chance menor de ter uma nova hospitalização. Porque a gente às vezes presencia muito, o paciente vai de alta, 2 dias depois, se for uma alta de paciente crônico, não bem estruturado, ele volta a internar logo depois, né? E às vezes com piora clínica. Então, é uma complexidade imensa, muita coisa para a gente pensar, para construir e a gente e ampliar, né? Porque a gente ainda está muito dentro dos hospitais. E ampliar isso, a gente precisa estar lá, mas nós vamos precisar ampliar para as unidades básicas, para o domicílio para a gente poder promover um melhor cuidado para essas crianças e os nossos adolescentes. No GRAC a gente ainda tem muito, a gente vai para casa, mas a gente ainda tem muita dificuldade, por exemplo, dos pacientes que estão em final de vida de falecer em casa. Eles ficam até o último minuto, né, enquanto os sintomas estão bem, mas acabam tendo que internar para o final de vida realmente. A gente ainda tem bastante dificuldade de fazer esse final de vida em casa, mas a gente até vê nos artigos que isso é um desafio para todo mundo. Talvez a Europa esteja um passo à frente, aliás, um não, né? Talvez uns 10 passos à Alguns, nossa né? frente. Mas é um desafio para todo mundo. Os Estados Unidos também tem um pouco de dificuldade, a gente viu, eu me surpreendi com esse artigo de 2023, quando eu vi que eles, dos 500 pacientes, 18% faleceu em casa. Eu até achei que fosse ser maior, quando eu li esse artigo, eu falei, claro que, não que eu fiquei feliz, quero que eles avancem muito, mas eu falei, bom, mas se eles estão assim, nós também podemos, e vamos aos poucos conquistando aí esse cuidado, né? E o desafio é grande mesmo para todo mundo. E o que tem, que eu acho que para a gente, tanto de promover um cuidado melhor, um cuidado mais adequado, mas também de diminuir os custos, né? Porque é, se a gente se não conversa com os pacientes, se a gente não tem uma boa comunicação com eles do que realmente está acontecendo, a gente sabe que daí o cuidado ele perde o controle e vai para a UTI, vai para droga vasoativa e quimioterapia, radioterapia, que trazem, às vezes, não traz mais nenhum benefício, né? E as equipes conversando, tendo uma boa comunicação, apoiando os oncologistas, a gente consegue melhorar muito esse cuidado, né? Isso a gente foi vendo isso no GRAC, nem tudo é fácil, mas a gente foi construindo. Então, hoje, os finais de vida é muito diferente da minha época, né? Que às vezes, minha época não, que ainda ela é, né? Minha época, mas quando eu era mais jovem,
A gente fazia muito mais químio, muito mais, indicava muito mais tratamento no final de vida. Hoje a gente já não indica. Eles, né, não faz sentido a gente pensar, porque a gente está fazendo quimioterapia nos últimos dias de vida de uma criança e de um adolescente. Então, hoje isso melhorou bastante com todo mundo junto. Mas é um trabalho que é conjunto, é todo mundo junto para poder conquistar isso, né? E principalmente para eles, né? Para as crianças e para os adolescentes, no nosso caso, às vezes os adultos jovens. Eu anotei duas coisinhas aqui, Carlota, que eu queria discutir. O que que você acha, né? E quem quiser também, por favor, Érica, abre o microfone. Eu falar, abre o consultório, aí eu abro o microfone. Eu fiquei pensando, por exemplo, tem muitos hospitais, acho que talvez a maioria dos hospitais aqui oncológicos, no Brasil. Na verdade, a maioria dos hospitais que tratam crianças com doenças oncológicas, eles não são hospitais oncológicos somente. Eles são hospitais gerais que têm a parte da oncologia. E aí eu fico me perguntando, né, se a dificuldade de um hospital oncológico por si só, de ter uma equipe de paliativo já é grande, imagina desses hospitais gerais que têm oncologia também, né? Então, por outro lado, será que esse é um lado e o outro, será que esses hospitais gerais também, por outro lado, não é mais fácil ter uma equipe de cuidado paliativo que atenda a onco também? Porque, tem uma, por exemplo, tem uma UTI neonatal que tem muito prematuro, que tem muito anunciado, ou uma enfermaria que tenha mais complexidade, por exemplo, dependendo da especialidade, o que que você acha? É. Olha, assim, quando eu converso com os paliativistas que não são oncologistas, em geral, eles não gostam dos oncologistas. A verdade Sim, é essa, não gosto. né? Seja aqui no Brasil, seja fora, eles falam, lá vem os oncologistas. Sim. Então, sim, eu acho que talvez seja mais fácil, né? É, né, para talvez até é que tem uma coisa também, eu acho que da aceitação da doença, né? De toda a equipe. Então, quando você tem um paciente com uma doença degenerativa, uma doença genética, essa criança ela é pequenininha normalmente, nasceu com a doença, vai evoluindo e talvez toda a equipe entenda toda essa complexidade. O que eu percebo é um pouquinho a percepção do câncer, né? As pessoas, nós, oncologistas, né, queremos curar às vezes, queremos mudar, porque era uma criança previamente rígida, saudável, e fica todo mundo buscando essa criança rígida, saudável de novo, né? Então, isso é uma coisa, é uma percepção minha, né? E talvez do que eu escute, não sei, a Érica pode dar opinião, todo mundo vive um pouco isso, então, mas eu acho que eu acho que mais do que difícil ou mais fácil, é diferente, né? Eu acho que difícil é em todos os cenários, mas é diferente mesmo, né? Um pouco na oncologia. É, acredito que quando é um oncologista que se especializa em cuidados paliativos, fica mais suave, não que é fácil, mas mais suave para nós, como oncologistas e paliativistas, conduzir essas crianças e esses casos, do que quando é um paliativista, por exemplo, pediatra. Ele é um desafio maior, não que seja impossível, mas é um desafio maior. Agora, eu só fico achando que é muito difícil o tamanho, porque, por exemplo, na oncologia, no hospital especialista, o paliativo, nós, a equipe, nós vamos ter um foco ali. Isso eu acho que é mais fácil. Eu estou focado numa doença. O paliativista que está no hospital geral, ele tem que conhecer tudo, né? Aquilo que a gente fala é amplo demais daí. Então, eu ainda não sei qual vai ser como que talvez seja melhor, né? Equipes que acompanhem setores, então a cardio, que às vezes a gente vê isso, né? A cardio, a nefro, ou uma equipe grande que acompanhe tudo. Aí a gente vai ter que descobrir ainda, que acho que cada instituição, né? Cada lugar vai ter que tentar desenvolver como seria melhor esse cuidado e como possível, porque às vezes tem aquilo que a gente considera ideal, mas que não é possível, né? E eu imagino o desafio. O pessoal eu tenho contato com o pessoal muito da Unifesp, né? Da Simone Brasil, que são pediatras intensivistas ou não, que fazem cuidados paliativos gerais lá. E é um desafio imenso, né? Tem que conhecer e trabalhar com todas as equipes, porque a oncologia só trabalha com oncologista, eu acho fácil. Imagina, eu fico pensando como para um paliativista no hospital geral, como um dos trabalhos que eu apresentei, né? Que na verdade o câncer era 18%, 40% eram outras patologias, outras crianças. E ele tem que. Aí ele vai interagir com nefro, com cardio, com
neuro, né, com endócrino, cada um das especialidades. É um desafio gigante. Eu nem sei como é que a infecto, né, a infectologia, né? Não sei se a Érica quer falar um pouquinho, quem mais quer dividir isso, a experiência que tem um pouquinho, mas que eles reclamam dos oncologistas, isso eu não tenho dúvida. Eu sempre escuto, de um jeito bom, mas eles sempre falam. Quase a nossa Não sei relação se com o alguém quer comentar. neurocirurgião, entendeu? É quase isso a nossa relação com o neurocirurgião. Então, pois é mais ou menos, a gente ama os neurocirurgiões, mas que eles deixam a gente ficar cabelo em branco, eles deixam. Sim. A Kaline tinha levantado a mão. Ah lá, ela fez a pergunta por escrito. Hum. E- Carlota, você tem algum fluxo desenhado para deshospitalização? Desenhado, não. Não, assim, de desenho, não. A gente, na verdade, vai, assim, cada paciente, cada criança, né, a necessidade, avalia, e a gente, assim, a oncologia, claro que a gente pode ter pacientes crônicos, mas a oncologia, em geral, a gente tem poucos pacientes que ficam, vamos, muito crônicos, com muita dificuldade e precisa realmente de uma deshospitalização. Claro que eles existem, né? A gente tem os que têm um pouquinho de sequela, né? Fica dependente de ventilador, mas é a minoria, né? Então a gente vai muito. Eu não tenho desenho, não tenho nada desenhado. A gente vai avalia cada família, cada necessidade, né? A equipe toda vai junto para a gente desenvolver cada deshospitalização quando ela acontece. Mas eu não tenho um desenho, não, que eu deveria ter, mas não tenho, não. Mas é uma boa ideia, vou pôr pouco para escrevê-la. Eu tenho, preciso mesmo fazer isso, porque é um desafio grande de hospitalização de criança grave, né? Que precisa Ó, de suporte, tudo. O que tem que para nós na onco, acho que isso não é tão frequente como talvez seja para os pacientes da neuro, apesar que a gente tem o sistema nervoso central, mas não é tão frequente assim. A maioria deles até vão para casa bem, né? Mas quando tem, é um desafio grande para nós e eu não tenho desenho. Não sei se alguém tem, se Érica tem, se alguém tem, mas não tenho, não. não, o que tem é linhas gerais, né? Que assim, você tem que fazer treinamento dos equipamentos antes de. Só isso aí, nada, cada um mesmo. Aquela assim, eu tô vivendo com a crise existencial. E eu estava esperando muito essa apresentação. Porque até assim, como que você ia defender ter um paliativista dentro de uma equipe, de um hospital, de um ambulatório, em qualquer lugar? Porque eu ainda acho que tudo que a gente fala que o paliativista que faz, a defesa, sabe? Assim, ai, faz o vínculo, ai, sabe comunicar. Teoricamente, isso era a função de todos os profissionais de saúde, não é? Eu ainda não Sim, consigo achar, sabe, aquilo. Mas aí, por outro lado, eu penso assim, mas o intensivista também, né? Igual eu, só que ele sabe mexer é, com droga vasoativa e respirador, que se eu treinar eu também, sei lá. Mas eu às vezes brinco com os residentes que eu sou paliativista contra os cuidados paliativos. Porque nós somos às duas. vezes eu fico achando que meio que fica empurroterapia, sabe? Já tô nessa fase, a gente passa por fases, né? Então, sabe aquela fase de que, então você comunica melhor, vai lá você. Você cuida de dor melhor, vai lá você. É, E aí eu não sei, é, eu tô. e E a tira a outro gente do sério, ponto, né? então, e o outro ponto é que é isso que você falou do especialista. É o que eu fico me imaginando, né? Quando você assiste uma aula assim de alguém, outro, eu fico me imaginando. Outro dia eu vi um cardiopediatra paliativista, fico me imaginando dentro do INCOR cuidando de ventrículo único, de sei Não, nem lá, pensar. né? Eu Não tenho que sei nem por estudar essa onde começar. patologia. Então, mas eu tenho que estudar essa patologia, não é? Como que, porque senão eu não consigo compartilhar tomada de decisão, eu vou ser simplesmente um que, tipo, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, não é? Eu não vou assumir o cuidado. Então, acho que são dois É, pontos que hoje eu tô nessa. Hoje não, já faz um é, tempo que eu tô nessa é. crise. Érica, eu vou contar para vocês, eu quase não falo, mas eu vou falar. Assim, no primeiro momento que alguém um dia virou para mim e falou, Carlota, você vai fazer cuidados paliativos, eu falei, o quê? Mas a gente já não faz isso? Eu falei, eu preciso fazer.
custo disso, a gente já não tem que fazer isso todos os dias, a gente não tem que se comunicar bem. E eu lembro que logo que eu fui fazer o Palio lá em 2011, 2012, eu li um artigo que cuidados paliativos não deveriam existir, porque tudo isso que a gente faz deveria ser o que todo mundo deveria fazer mesmo. Mas eu fui descobrindo que não dá, não tem como, né? Por exemplo, a hora que você olha para um neuro-oncologista, né, que os que estão do meu lado, eles sabem todos os códigos genéticos, aquelas letrinhas, aquela sopa de letrinha loucamente, e não conseguem, né? Um ambulatório com 40 crianças, e ali libera químio e faz isso, e faz o planejamento terapêutico, o foco vai ficar na doença. Vai ficar na doença. Não tem como, apesar da gente saber que não deveria. Ele pode até tentar sair um pouco, fazer o acompanhamento, fazer a consulta com mais cuidado, mas o manejo dos sintomas, dor, fadiga, ele não vai ler, ele não vai conseguir nem parar para ler. E aí eu fui entendendo que não ia ter jeito. Mas eles precisam saber o básico, porque a gente nunca vai dar Porque eu conta. acho que assim, eu acho que a gente está numa construção. Do mesmo jeito que hoje a gente também precisa saber imunoterapia, como Sim, paliativista, eu falo, vista, não é? Porque senão, sim, como é que você define que esse menino aqui, não é? Eu tenho neuroblastomas 4 que estão caminhando assim e eu tô loucamente atrás de Qarziba, não é? Por quê? Muda a é, história. Isso que eu falo. Mas por isso que eu acho que o outro lado também precisa, ele também precisa comunicar, também precisa isso. do, porque assim, não adianta só eu estudar, começar a estudar Não, sopa de é, letrinha se ele não começar a saber, pelo não, ele tem que menos, saber o não básico, é? eles todos têm que saber. E mesmo quem está na emergência, a hora que chegar uma criança lá, um adolescente ou um adulto em final de vida, o médico que está na emergência, ele vai precisar saber, né? Ele vai precisar tomar decisão junto com a família, então ele tem que saber. E a comunicação tem que melhorar. Mas, por enquanto, nós somos necessários, porque acho que a gente está um pouquinho ainda distante de Tudo bem, temos conseguir. emprego, temos emprego. É, o que eu acho que vai ser, o que vai ter, né? Não sei, o ideal, o sonho, né? Que é aquilo que vem, né? Qual é o ideal? Temos emprego, acho que por bastante tempo. É, é a hora que a gente aprender tudo isso dentro da universidade, dentro da graduação, levar para a residência, a gente sair sabendo bastante, e aí todo profissional, seja qual a especialidade, vai saber bastante sobre isso. Mas até lá, e vai um tempo, hein? Olha esse artigo, eu li esse artigo, eu falei, 1990, eu não tinha entrado nem na faculdade, e a gente lê, ele é extremamente atual, com todos os problemas que a gente tem hoje, né? E olha que eu sou velhinha, eu tinha entrado na faculdade? Não, não tinha, eu ia entrar no ano seguinte. Então, e a gente vai caminhando, né? Eu dei uma lida na publicação da OMS também, que fala um pouco disso, né? Desses anos todos como nós estamos caminhando, a gente ainda tem aí um caminho longo, todo mundo, mas tem que melhorar, eu não tenho dúvida. Todo mundo tem que saber isso. Isso é cuidado, né? Cuidado de qualidade, cuidado centrado no paciente, não só na doença, e todo mundo tem que saber. Eu também sempre fico pensando, gente, eu faço o que todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo que está do meu lado. Mas se a gente não fizer agora, esses pequenos vão sofrer um pouco mais. Então, a gente faz. Mas aí todo mundo vai ter que aprender. E assim como a gente tem que se desdobrar com sopa de letrinha e os imunoterapias e rádio e o que tem de melhor agora para cuidar dos sintomas, tudo isso. Quer falar, Polly? Tem um artigo que acho que ajuda muito nessa discussão. É um artigo que foi publicado em 2022 do pessoal do grupo italiano. Ele fala exatamente isso. É um artigo que discute sobre princípios básicos do cuidado paliativo na oncologia pediátrica. E aí ele discute exatamente isso. O que é intenção paliativa, o que é cuidado paliativo primário, que é o especialista que faz, que são esses cuidados básicos de comunicação, de controle de sintomas, de comunicação de prognóstico, sofrimento familiar, etc. E aí ele coloca uma tabela que ele justifica a equipe de cuidado paliativo dentro da oncologia através desses green lights que ele fala, que são esses sinais verdes, de crianças ao diagnóstico, de crianças durante o tratamento e de situações complexas. Então, ele justifica que, nesses casos, a atuação de uma equipe de especialista em cuidado paliativo vai ajudar na condução, no melhor desfecho, no maior
compreensão da família, etc e tal. Então, ele já determina uma tabelinha e fala, tá aqui, ó. Então, por exemplo, sei lá, diagnóstico de uma doença metastática com um prognóstico de, sei lá, menos de 50, 40%, não sei como ele fala no artigo. Durante a doença, durante, né, a trajetória, quando você tem doença progressiva, quando você tem uma toxicidade importante do tratamento, quando você tem muita internação. Então, ele vai colocando e aí ele justifica, né, no artigo por que é importante, mas nessas situações específicas que ele lista. E não, por exemplo, comunicação de um diagnóstico. Não, isso o oncologista precisa fazer. Tratamento de uma dor oncológica, né? O oncologista precisa saber. Então é bem bacana. Não, precisa e não tem jeito, ele vai ter que estar do nosso lado o tempo todo, porque ele precisa estar do lado da criança, né? Porque a família, e ele tem que saber, não tem jeito. Agora, tem coisas que eu acho que o especialista ajuda mesmo, auxilia, dá apoio. Agora, é uma linha muito tênue, acho que entendo a Érica, porque se não tomar cuidado, tudo vem para o especialista, às vezes coisas que o oncologista deveria talvez assumir, fazer junto, ou os outros especialistas, né, da equipe multi, vai para a equipe de cuidados paliativos, né? A gente pode coordenar esse cuidado, ajudar, dar o apoio, né? Mas a equipe também tem que assumir sua responsabilidade de cuidado, por exemplo, uma deshospitalização. Eu posso coordenar essa alta, ajudar na comunicação, mas toda a equipe tem que trabalhar. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco vira, não sei para vocês, para mim fica assim. A doutora Cláudia já viu a cadeira? Fica cadeira. A doutora Cláudia Empurra, já né? Fica viu? empurrando. E aí você vai lá e fala, não, gente, calma, eu vou, é isso, e vamos todo mundo trabalhando junto, cada um fazendo a sua parte, né? Senão, é, e a comunicação, nós podemos sim apoiar situações mais difíceis, complexas, né? Mas eu não tenho dúvida que dar diagnóstico de notícia difícil, pode ser no diagnóstico, pode ser no prognóstico, né? Ou no final de vida, todo mundo tem que saber fazer, todo mundo tem que saber. É desafiador, é talvez a coisa mais dura da vida da gente, é dar um. Quem que, né? Quando você estava na faculdade, você achou que ia ter que falar para uma mãe que a criança vai morrer, que está morrendo, né? Quanto isso é desafiador entrar num quarto de uma criança que está indo embora e a gente achar as palavras menos difíceis, as que são talvez melhores ouvidas, para poder deixar uma situação um pouco menos difícil, se é que isso é possível. É a coisa mais difícil. Eu não sei vocês, no meu hospital, eles vão comigo, mas a maioria foge, 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 loucamente, né? E eu também queria fugir, mas eu não posso. Eu tenho que a gente tem que estar lá. Porque é muito duro, é muito difícil, a gente reconhece isso. E aí, como fazer com que todo mundo treine isso, todo mundo faça isso, né? É quase igual o House lá, né? Eu adorava assistir House quando eu era jovem. A cena assim, não vai ficar vivo, eu não vou nem entrar, não vai nem começa a história, né? Muita coisa, às vezes, o pessoal ainda foge muito, né? Mas aí é toda isso, é formação, educação, é o que cada um traz de história, e aí como construir tudo isso, que vai ser um desafio imenso. Ajudar todas as equipes terem um pouco. Eu acho que não tem jeito, é cultural também, começa lá da graduação, educação, formação, vai longe. Eu não sei como que a gente conseguiu, a gente está aqui, né? Mas e educação, a gente vai atrás também, né? A necessidade também faz a gente fazer as coisas, e foi assim com a gente, né? E a gente conseguiu, acho que todo mundo é capaz, todo mundo tem que estudar muito. A Nick quer falar, que eu falo muito, vai, Nick. Eu também falo muito. Eu não ia falar, não, mas quando eu escutei a Erika falando, eu fiquei pensando, né? É, eu acho que o grande problema, quando você fala, Carlota, né? No começo as pessoas procuravam um paliativista para dizer, bom, agora você fala, você dá má notícia, né? Agora você não tem mais tratamento para eu propor, então eu estou chamando você que é o paliativista. Agora a gente já está noutra fase. Eu aceitei o desafio, Érica, e eu estou na pediatria geral, o que para mim é assim, fazer paliativo na pediatria geral, por exemplo, hoje eu tive uma tetralogite falou, tinha outra criança que tem fração de ejeção de 15%, então lá vou eu estudar. Ventrículo único para quem faz oncologia é confortável, né? Você, como oncologista pediátrica, fazer cuidado paliativo, você sabe
a evolução da doença. Você tem que se atualizar, né? O neuroblastoma agora, o prognóstico é diferente, o tratamento é diferente, os imunos estão aí. Mas voltando para um pouquinho para o que a Carlota falou antes, o grande problema do oncologista pediátrico é que ele quer ser o dono do paciente. Eu tive recentemente num grande centro de oncologia, só faz oncologia lá, o hospital só tem paciente oncológico, eles têm uma equipe de paliativo, é um centro de referência de paliativo adulto. Eles não têm cuidado paliativo pediátrico, o maior centro de oncologia da Europa. Por quê? Porque o oncologista pediátrico não permite que o paliativista entre. Não, a dor eu sei tratar. Não, dá más notícias eu sei fazer. Não, mas eu tenho ainda, é um centro de pesquisa, então eles têm sempre uma proposta de uma nova droga, de um novo imuno, de alguma linha de pesquisa. Eu lembro que no adulto, uma vez a gente viu um paciente que estava na 15ª linha de tratamento, e há 8, 9 anos tratando na instituição, e o médico assistente nunca tinha falado para o paciente que ele não tinha possibilidade terapêutica, curativa, né? Então, tinha sido, não, mas qual vai ser o próximo estudo? E daí vem a equipe de cuidado paliativo adulto, assume o paciente, conversa, explica, e assim, a chefe de lá tinha um dom da palavra, que ela disse, não, o oncologista não quer que, né, tá fugindo de mim, ele não quer discutir comigo. O que que ela fazia? Ela descia até a sala do médico e dizia, você está atendendo tal paciente, deixa eu entrar com você na consulta. E daí ela intervia na consulta do oncologista adulto, e daí o paciente explicando, não, a primeira linha, a segunda linha, 10ª linha, 15ª linha, eu estou cansado, doutor, acho que está na hora de parar. Eu dizia, meu Deus, como é que essa pessoa consegue entrar numa sala, né, intervir junto do oncologista adulto e fazer com que o próprio paciente peça para ela para parar de ensaios terapêuticos. Aí a gente ia para a pediatria. O pediatra não deixava a gente entrar na sala. Mesmo eu dizendo que eu era oncologista de base, mesmo que a equipe não fosse, mas eles não deixavam. Não, não, a gente sabe cuidar do paciente. E até o fim de vida a gente faz. Então, eles não chamavam hipótese alguma, nem para o fim de vida. A grande Onde você diferença é estava, que lá... Cali? Como? Onde você estava? Onde foi isso, Cali? Na França, no Gustave Roussy. Uhum. Ah, E sim, eles sim. Ai, nossa. não É, não chamam paliativo, de jeito é. nenhum. Então, assim, lá eles dizem paliativo não precisa existir. Ah, vamos montar uma equipe porque o hospital, o gestor está cobrando. Aí eles vão e tentam montar a equipe. Mas a equipe de oncologistas pediátricos não permite que o paliativista atue. Então, eles são chamados, eles têm uma equipe móvel, que eles chamam, que é a equipe da dor. Essa eles chamam. Então, essa eles conseguem chamar porque eles querem, não consegui manejar a dor, já usei tal e tal ferramenta, então eles chamam a equipe móvel para ver a dor. Mas se for para fazer manejo de outros sintomas, não, paliativista não é bem-vindo. Então, às vezes, É, a gente tem essa dificuldade, né, dentro da nossa instituição e a gente não percebe que lá fora também. Agora, a grande diferença, eles têm uma equipe de cuidado paliativo que eles chamam o Paliped, que o governo ele faz com que o paliativista ele circule no centro. Então, ele pode fazer uma visita no hospital. Então, ele vai tentar, às vezes, intermediar uma relação familiar com a relação da equipe daquele hospital que não está boa, né? Assim, ele não soube fazer a comunicação, não soube manejar os sintomas, então essa equipe paliativista pediátrica, ela vem de fora para fazer uma intervenção, como se fosse uma auditoria. Ou então, eles têm lá Instituto Médicos Educativos, não é um hospice, mas a criança fica lá ou durante o dia ou durante a semana, o que às vezes acontece no respiro, Érica. Então, assim, a família precisa sair de férias, então eles deixam a criança nessa instituição. Então, ela pode ficar durante o tempo. Teve alguma intercorrência, algum manejo de algum sintoma ou alguma intervenção que a equipe local ou que a família não consegue manejar, eles chamam Paliped, que é uma equipe dentro do país inteiro, cada região tem sua equipe responsável, faz visita nessa instituição ou para falar com os cuidadores multiprofissionais ou ainda para falar com a família ou fazer um intermédio ou fazer uma deshospitalização e lá o Estado banca também o home care. Então, possa ser que esse Paliped vá até a casa de uma família para fazer esse manejo. Então, eles têm essa equipe móvel nesse conceito. Mas, voltando para a oncologia pediátrica, a gente não consegue entrar.
E olha que é um hospital de câncer. Então, assim, mesmo que tenha a filosofia do paliativo, que tenha aula, que tenha pós, que tenha centro responsáveis, nem no hospital pediátrico que a gente rodou. Os paliativistas não são bem vistos. Ah, a equipe de paliativo eu chamei porque o gestor do hospital me obriga a chamar. Então, a gente tem muito essa dificuldade de adentrar. É mais fácil quando a gente é da área, mas mesmo sendo da área, às vezes, principalmente na oncologia pediátrica, eles não são braços abertos. Então, Érica, se lhe servir de consolo, vai precisar, sim, de cuidado paliativo. Carlota, eu concordo. Ninguém consegue fazer tudo o tempo inteiro, então vai precisar de algum paliativista para manejar sintoma ou para comunicação, vai precisar do especialista. Eu acho que o grande desafio para nós oncologistas, né, é essa capacidade de falar daquilo que é o mais difícil, de que talvez possa não dar certo o tratamento curativo, né? E que às vezes para nós paliativistas, não que seja fácil, mas a gente consegue trazer essas possibilidades, né? E se não ficar curado, e se não der certo, o que que você. E isso para a equipe com quem eu trabalho é muito difícil para eles. A gente percebe isso e a gente tem um treinamento e a gente foi descobrindo que falar sobre isso não é tão duro para os pacientes conseguem conversar com a gente. Então, acho que comunicação acaba sendo realmente uma ferramenta que ajuda muito a gente. Agora, eu não sei se essas gerações mais novas também não vão vir mais fortalecidas com isso. Agora, os oncologistas são difíceis mesmo. No GRAC, a gente assume. Eu não sei se tivesse trazido alguém de fora, ia conseguir. Não, eu não sei como é que está no Itaci, mas lembro da doutora Silvia Barbosa me contar que na oncologia sempre foi muito difícil para ela também. Oncologista é difícil, né? Mas a gente tem que ir melhorando, tem que ir ensinando. No GRAC melhorou muito, 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 muito. Eu vou contar para vocês que a primeira aula que eu voltei eu fui para o São Judas, quando quem estava lá era o doutor, meu Deus do céu, esqueci, não era o doutor, Javier, esqueci. Javier Kane. Javier Kane, isso. somos Obrigada, todas velhas. isso mesmo. Quando o Quando eu Justin voltei, Baker era só um assistente. Era só uma criança, o Justin era só uma exatamente. criança. Isso, eu lembro do Justin, ele era fellow, isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. E quando eu voltei, eu fui fazer a minha primeira aula lá para eles, para a equipe, todo mundo conhece, doutora Nájila, doutor Sérgio Petrilli, doutor Flávio, né, toda a nossa equipe, doutora Eliana. Terminei a aula super feliz, achei fofa, tudo ótimo. A doutora Nájila levantou, Carlota, mas você não vai chamar de cuidados paliativos, né? Vamos mudar o nome? Eu falei, doutora Nájila, acabei de dar aula, pera um pouco, vamos sentar de novo. E é difícil, né? Mas foi. Hoje, a doutora Nájila senta comigo do meu lado para a gente fazer as consultas juntas, todas. Ela entra no consultório nosso, senta e fala, Carlota, vamos atender tal criança? Eu falei, vamos, doutora Nájila. E ela vai ali comigo. E ela fala, né, hoje, aí eu tenho muita dificuldade de falar, então você fala e eu vou indo junto com você. Eu falei, tá bom. E ela fica sentada do meu lado hoje para a gente melhorar essa comunicação, melhorar essa conversa, né? E a equipe está junto, a Carolina, que é a nossa a enfermeira, a casa, está sempre junto com a gente. Quando eu não estou, hoje eles chamam a Carolina também para fazer essa comunicação. Então a equipe criou uma confiança muito grande, mas isso foi anos e anos trabalhando Então, junto ali, né? eles perceberem isso, tá? E hoje a gente quase não dá conta, Hemato porque também. né, Hemato também. menos, bem menos. Ah, porque eu já estava Né? morrendo de inveja, mas então ser menos, Não, aí agora eu já igualei, a inveja já está. bem menos. Mais difícil. Não, não, e não é todo mundo, não. Transplante, muito menos. Então tá bom. Então tá igual. Mas a doutora Adriana, não sei se vocês sabem, gente, fez o curso da doutora Ana Cláudia Arantes. Verdade? Que bonitinho. Verdade. Que legal. Então, Então agora Doutora ela está Lúcia está falando fazendo de do Sírio. morte, de ah, doula. E ela me doutora chama Lucelene mais. está Mas fazendo claro do que. Sírio. É, Hã? você está fazendo com a E gente. doutora Lucelene está fazendo do Sírio. Ah, a doutora Lúcia me contou, verdade. Ela me Ah, escreveu. Eu até preciso perguntar como ela está indo. Ela me falou mesmo que ia fazer o curso do Sírio. Que bom, que bom. tá transformada, Tá viu? mudando. Tá Tá vendo? transformada. Aquela assim, eu É, também já fiz curso de biologia molecular.
Então, nós estamos vamos lá, mudando. Eu ainda não fiz o meu de biologia molecular, que eu vou Vamos tentar mudar fazer. agora. Então, é isso, é aos poucos. Mas eu acho que o que eu penso que a equipe do hospital ela vai sempre estar lá. Eu só não sei, a minha dúvida é o tamanho que vai precisar ser essa equipe, se ela precisa ser tão grande assim, né? É, e que talvez não, ela deva, até talvez ela deva ser pequena mesmo, apesar que eu bem que gostaria de ter pessoas do meu lado me ajudando o tempo todo, às vezes me sinto muito sozinha. Mas talvez ela seja, o ideal é que ela não seja grande, ela seja pequena e que todo mundo faça esse cuidado melhor e a gente esteja para dar o apoio quando precisa, quando se dá o suporte, né? Eu até acho que aliás, a gente brincou aí, né? Acho que foi a Nick que falou, né? Que o paliativista que dá a má notícia. Eu falo lá no hospital que eu não dou má notícia para ninguém. Quem tem que dar é um oncologista, ele que tem que contar como que está o tratamento, se foi bem ou não foi. Eu vou dar o suporte e o apoio para que essa comunicação possa ser da melhor maneira possível. Mas quem tem que fazer o diagnóstico, quem tem que dar, é quem cuidou, quem está ali o tempo todo, né? São os oncologistas, né? Então, para mim, por exemplo, na tetralogia, sei lá, qual que era mesmo que problema do coração que ele tinha, o da Nick, não sei, aquele negócio lá no coração, quem tem que contar para ele que o negócio não deu certo e não tem conserto é o cardiologista. É o médico que sabe. O paliativista, ele pode estar ali para ajudar nessa comunicação, né? E no planejamento desse cuidado dali para frente, como vai ser, o que pode ser oferecido, mas o especialista, ele tem que estar junto, sentado do lado. Por isso que a paliativista de adulto vai lá e senta do lado do onco de adulto. Ela está certa mesmo, né? Mas é difícil, estou dizendo que é fácil, o desafio é imenso mesmo. Isso é minha opinião, né? Mas é uma construção grande aí. Não sei se alguém mais quer contar mais alguma coisa. Não temos mais perguntas aqui no chat. Não, não temos. Bom, acho que a gente pode encerrar então, né? Se tá Bem, tudo certo. Então, obrigada, Carlota, pela sua obrigada, gente. aula, pela sua contribuição. Dúvidas Obrigada por contribuir. existenciais quase resolvidas. E até a próxima, gente. Tá bom. Boa Obrigada, noite. gente. Um Tchau, beijo. obrigada. Tchau.